Boa noite. Boa noite. Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde menos de um mês depois de ter assumido o cargo. O secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume a chefia da pasta interinamente. E você vai ver também. O presidente Bolsonaro admite que fez menção à Polícia Federal na reunião do dia 22 de abril, mas volta a negar tentativa de interferência. Divulgado o calendário da segunda parcela do auxílio de emergência. Os pagamentos começam na segunda-feira. O estado de São Paulo vai passar a testar as pessoas com sintomas leves da Covid-19. Menos de um mês depois de ter tomado posse, Nelson Teich pediu demissão do cargo de ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde no dia 17 de abril e 2 dias antes de completar um mês, deixou o cargo. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Teich assumiu a pasta com um discurso de alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Mas, ao contrário do que esperava o presidente, Teich nunca fez uma defesa enfática do isolamento vertical, quando apenas os grupos de risco são isolados. Na última segunda-feira, o ex-ministro foi pego de surpresa ao saber, durante uma entrevista coletiva, que Bolsonaro tinha inserido salões de beleza, barbearias e academias na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante o período de calamidade. Nos últimos dias, também aumentou a pressão do presidente para que o ministro autorizasse o uso da cloroquina para todos os pacientes com coronavírus. Atualmente, a medicação só é recomendada para os casos graves. Mais cedo, antes da demissão, Bolsonaro disse que vai mudar o protocolo de uso da cloroquina. O protocolo deve ser usado hoje, porque o Conselho Federal de Medicina diz que pode usar desde que Pouco depois da declaração, Teich foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto, que não estava prevista na agenda, e saiu de lá com o pedido de demissão. Ao se despedir, o ex-ministro não falou sobre os motivos da saída, mas anunciou que deixou pronto um plano de ação que poderá servir de base para governadores e prefeitos. É uma luta diária, é uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Com a saída de Teich, o secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente o cargo de ministro. Especialista em questões logísticas, o general é um forte candidato para assumir o cargo definitivamente. O presidente Jair Bolsonaro admitiu pela primeira vez ter usado as palavras Polícia Federal na reunião ministerial do dia 22 de abril. O encontro é apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de uma suposta tentativa de interferência do presidente na PF. A acusação foi negada novamente por Bolsonaro, que voltou a defender a divulgação do vídeo da reunião. A decisão cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Tá a palavra PF, 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência, na mesma linha. E do Serviço de Inteligência das Forças Armadas e a BIM. Eu não vou me submeter a um interrogatório para de vocês. Eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. Tá? A interferência não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar, eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança.
O governo lançou uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência doméstica. Com a população passando mais tempo em casa por causa da pandemia, o objetivo agora é incentivar as denúncias de casos de violência contra mulheres, contra idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que houve um aumento médio de 14% nas queixas ao Ligue 180, só nos primeiros 4 meses de 2020, se for comparado com o mesmo período do ano passado. Para estimular a denúncia contra os agressores, a campanha divulga os canais como o Disque 100, o Ligue 180 e o aplicativo Direitos Humanos Brasil. O governo federal divulgou hoje o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Os pagamentos começam na próxima segunda e seguem até o dia 13 de junho. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os depósitos começam na próxima segunda-feira e seguem até o dia 13 de junho. Inicialmente, o valor será depositado em poupança digital para todos os beneficiários e só poderá ser usado para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão virtual. Somente a partir do dia 30 é que a Caixa começa a liberar para saques e transferências. O texto publicado no Diário Oficial da União também sanciona, com vetos, a lei que amplia os beneficiários do auxílio emergencial. De acordo com o documento, passam a ter acesso ao benefício as mães menores de 18 anos. Entre os vetos estão a possibilidade de homens solteiros, chefes de família, receberem o auxílio em dobro e a ampliação do benefício aos profissionais informais que não estão inscritos no cadastro único. O texto proíbe ainda o acúmulo do auxílio com o Bolsa Família. O calendário para o pagamento da terceira parcela continua sem definição. Artistas plásticos são voluntários em um projeto que está colorindo a rotina dos moradores dos asilos de Belo Horizonte durante a pandemia. A quarentena mudou o dia a dia nesse lar de idosos. Com as visitas suspensas, os cuidados e o carinho com os moradores foram redobrados. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Cadernos de colorir como este aqui estão sendo distribuídos em casas de repouso aqui de Belo Horizonte. A ideia é ajudar os idosos a passar o tempo e exercitar a criatividade. As ilustrações são inspiradas em desenhos espalhados em muros e painéis aqui da cidade. Um projeto que pudesse abraçá-los de alguma forma e levar um pouco de carinho e solidariedade. A gente leva o caderno, lápis de colorir, borracha, apontador, para que eles possam ter momentos lúdicos ao longo desse período de isolamento social que a gente tem vivendo. Foi muito interessante que na hora que a gente chegou com os livros, né, e colocou na mesa para elas, você vê o sorriso nos lábios delas, né? Eu percebi que algumas pegaram os lápis de cor e começaram a separar os lápis de cor como se fossem mosaicos, né? Não foi aquela coisa só aleatória, vou colorir por colorir. O Fernando Perdigão é um dos artistas plásticos que participam do projeto. Eu trabalho sempre na direção da alegria, assim. Eu gosto que meu trabalho mexa com a emoção das pessoas e sempre de uma forma muito positiva, assim. Meu trabalho é essencialmente afetivo. Na porta desse asilo, os artistas da terceira idade montaram uma exposição com o resultado das pinturas. Uma delas é a Dona Zilda, de 96 anos. Gostei muito, adorei, gosto demais da cor. Traços de agradecimento que trazem cor e alegria nessa quarentena. E é muito legal porque eles receberam isso com uma gratidão, com uma emoção, assim, que eu acho que foi exatamente o objetivo, né? O Ceará anunciou a chegada de novos respiradores ao estado. As informações com o Emerson Tchalian. 20 novos respiradores mecânicos que estavam retidos em São Paulo chegaram hoje ao Ceará. Os respiradores estavam retidos por determinação do Ministério da Saúde. Dos 94 aparelhos comprados pelo estado, 58 já foram liberados com ordem judicial. Foram gastos mais de 6 milhões de reais na compra.
Em Fortaleza, a prefeitura anunciou que as UPAs terão serviço social para melhorar a comunicação com as famílias dos pacientes. Mais de 10 mil pessoas já se curaram no Ceará. Dona Aldísia da Silva, que completa hoje 70 anos, recebeu alta no dia do aniversário. E mais um voo fretado pelo Ministério de Infraestrutura com equipamentos de proteção chega ao Brasil. O quarto voo vindo da China chegou hoje pela manhã ao aeroporto de Guarulhos. Quase 19 milhões de máscaras cirúrgicas compradas pelo Ministério da Saúde já chegaram ao país. No total, foram adquiridas 240 milhões de máscaras, que serão enviadas aos estados para o enfrentamento do novo coronavírus. E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. E em plena pandemia, enquanto os hospitais estão lotados, os estoques de sangue estão baixos. Em São Paulo, o agendamento online é uma das medidas para evitar aglomerações e incentivar a doação nos hemocentros. Esta imagem explica tudo. A quantidade de sangue neste hemocentro em São Paulo está baixa. Poucas pessoas aparecem para doar. A preocupação com a segurança é a mesma de um hospital ou de um posto de saúde. Cadeiras mais distantes umas das outras, espaços demarcados para manter o distanciamento, álcool em gel disponível, mas os doadores sumiram. Para diminuir o tempo de permanência das pessoas nas unidades, sem precisar ter contato direto com o atendente, enfrentar uma fila ou preencher um cadastro, desde abril, a Fundação Pro Sangue aqui em São Paulo oferece o agendamento online. Nele, o doador escolhe dia, hora e o local onde vai fazer a doação. Conciliou com meus horários do trabalho, estou aqui. O que você achou das condições de segurança aqui nesse momento de quarentena? Aqui na unidade? Perfeitas, está bem dentro do que eu esperava mesmo. Eduardo veio doar para um sobrinho de 10 anos que está internado. Eu fiz pelo meu sobrinho, né? Eu dei todos os meus dados para ele porque eu estava ocupado e eu não conseguia fazer, né? E ele fez para mim. Mas não demorou não, questão de 20 minutos mais ou menos, ele já estava tudo pronto já. Os estoques da Fundação Pro Sangue abastecem mais de 100 instituições públicas de saúde da rede estadual. Em média, os hospitais de São Paulo usam 10 mil bolsas de sangue por mês. A previsão é que a coleta não passe de 7 mil bolsas em maio. Os estoques do sangue dos tipos A negativo e B negativo, e principalmente para o O negativo, são suficientes para durar entre 1 e 2 dias. Esse doador vai salvar 4 vidas. Este sangue aqui doado vai ser fracionado nos diferentes hemocomponentes, concentrado de hemácias, plasma, plaquetas e crioprecipitado, e cada hemocomponente desse é para um paciente. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado. Compareça ao hemocentro da sua localidade, faça a doação de sangue, com certeza vai salvar a vida. E é um momento agora que nós estamos passando, não só nós aqui no Hospital das Clínicas, a Fundação Pro Sangue, todos os bancos de sangue estão com deficiência de doador de sangue. O governo do estado de São Paulo anunciou que vai ampliar a testagem para os casos de coronavírus. Agora, as pessoas com sintomas leves da doença também serão testadas. Com isso, as autoridades esperam reduzir a subnotificação. São Paulo, porque é o mais populoso e tem os principais aeroportos, é o estado mais atingido pela epidemia no país. Até o momento, os testes RT-PCR eram realizados apenas em pacientes internados em estado grave. Este tipo de teste é o mais eficaz para detectar a infecção pelo novo coronavírus. O governo também anunciou a aquisição de 2 milhões de testes rápidos que são indicados para identificar anticorpos em pessoas que já foram infectadas pelo vírus. Essas pessoas podem estar imunes à Covid-19.
Isso pode ajudar a uma retomada mais rápida das atividades econômicas. A primeira fase da testagem começa já na próxima segunda-feira, priorizando as forças de segurança do Estado de São Paulo. Na sequência, os profissionais de saúde do Estado de São Paulo e também dos municípios. O governo do Estado, em parceria com os municípios, vai na sequência identificar também os estratos populacionais prioritários para a aplicação dos testes. Então, nós estamos hoje anunciando o andamento das 3 fases. Fase 1, que era a introdução dos testes rápidos. A segunda fase compreendia a ampliação dos testes RT-PCR, para um primeiro momento para os contatos dos pacientes graves e, num segundo momento, a ampliação para os pacientes sintomáticos leves. Ontem, o isolamento social em São Paulo ficou em 48%. A média baixa liga o sinal de alerta para as autoridades de saúde do estado, que já começam a pensar em medidas mais restritivas para impedir o aumento no número de casos do novo coronavírus. Sobre o lockdown, João Dória disse que a possibilidade tem sido discutida diariamente entre o governo e especialistas do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. Afirmou ainda que o protocolo existe e que já está pronto, mas que, por enquanto, não será aplicado. O protocolo existe, ele está pronto, mas neste momento ele não será aplicado. Se houver necessidade, aplicaremos e informaremos. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, quase 300 pacientes foram curados da Covid-19, segundo o balanço divulgado hoje pelo governo do estado. Essa comemoração foi pela alta da aposentada Maria Augusta Variato, de 65 anos. Depois de uma semana internada por causa da Covid-19, a filha dela, que também é enfermeira do hospital, registrou a alegria no momento de ir para casa. O número de pessoas que estão livres do novo coronavírus passou a ser contabilizado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais desde o boletim desta quinta-feira. Hoje, o estado tem ao menos 1.956 pacientes totalmente recuperados da Covid-19, 280 nas últimas 24 horas. Na Santa Casa de Alfenas, o homem de 48 anos fez questão de agradecer a toda a equipe médica. Muito obrigado a todos vocês. Deus fortaleça todos vocês. Pelo protocolo das autoridades de saúde, serão considerados recuperados os pacientes que tiveram uma boa evolução no estado de saúde e não apresentarem os sintomas da doença durante 14 dias. Esse paciente de 39 anos é mais um que venceu a luta contra um novo coronavírus e deixou o Hospital de Três Corações andando. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, voltou a destacar a cobertura feita pela Rede TV durante a pandemia da Covid-19. Quero mais uma vez agradecer as emissoras que estão divulgando o placar da vida. Os senhores veem como é importante, vou finalizar antes do filme. Nós temos nesse momento cerca de 202 mil, está ali no quadro, infectados. Por favor, façam como a emissora Record, a Rede TV, a Band ou o Jornal da Globo News à noite. Se nós somarmos brasileiros salvos, com em recuperação, eu fiz a conta, 188 mil pessoas, 188.925 pessoas estão salvas. E agora é política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. O presidente Bolsonaro considera 2 pontos fundamentais na crise do coronavírus: a reabertura da economia e a cloroquina. Ele vem defendendo essas ideias desde o início. Não mudou e nem vai mudar. Os ministros vão cair se não atenderem a esses 2 requisitos. Nesse sentido, o que menos importa é o nome do próximo ministro da Saúde. Necessariamente terá que ser alguém que pense como Bolsonaro. Nelson Teich saiu porque não concordou em mudar o protocolo do Ministério da Saúde para recomendar o uso da cloroquina desde o início do tratamento. Já o segundo ponto dessa discussão, a reabertura da economia, é mais sensível porque não depende de Bolsonaro.
Prefeitos e governadores é que tomam essa decisão, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E por isso mesmo, o potencial de gerar uma crise, uma tensão política é muito maior. Tanto é que Bolsonaro pediu ontem a empresários para pressionar governadores pela reabertura, principalmente São Paulo. Na semana passada já havia levado outro grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tenta angariar apoio em diversos setores da sociedade e entre as instituições, já que não pode fazer valer unilateralmente a sua vontade. Fontes do governo de São Paulo me disseram que nada muda com esse novo discurso. Eles argumentam que sofrem essa pressão desde o início, por isso mesmo há dois planos sobre a mesa, um para a reabertura, outro para o lockdown. Qual dos dois será adotado vai depender da ciência. Já agentes de mercado com quem eu conversei me relataram preocupação. Segundo eles, desde que começaram essas trocas ministeriais há um mês, houve um descolamento para pior da economia brasileira. O risco Brasil aumentou, o dólar subiu e a bolsa se descolou da americana. A economia está pressionada de um lado pela quarentena e de outro pela briga política. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados do coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos registrados da doença, seguido por Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco. A pasta também informou que mais de 84 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Cerca de 118 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 14.817 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O índice de atividade econômica do Banco Central teve queda acumulada de 1,95% no primeiro trimestre do ano em relação aos 3 meses anteriores. Esse indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice aponta uma retração menor do PIB. Agora, somente em março, a queda foi de 5,9% em relação a fevereiro. Vamos agora ao comentário de economia da Salete Lemos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para a queda na atividade econômica, queda que você viu, 5,9%, isso de acordo com o Banco Central. Porque outros institutos de pesquisa que fazem essa avaliação mostram números bem piores. Caso do IBGE, que mostra aí uma queda na atividade industrial de mais de 9%, prestação de serviços 7%, varejo 13%. O que não se discute é que quanto maior a dificuldade no controle da propagação do coronavírus, maior será o prejuízo na nossa economia, com queda na atividade industrial, geração de emprego e principalmente investimento. Importante que se diga que no mercado financeiro nós já observamos uma resistência cada vez maior de investidores nacionais e estrangeiros na compra de títulos públicos e de empresas brasileiras, o que mostra uma desconfiança crescente em relação ao Brasil, e essa desconfiança cresce a cada dia. De modo geral, destaque também para a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enfatizando a necessidade de o Brasil retomar o diálogo e retomar as reformas constitucionais, com destaque à reforma administrativa. Uma boa noite a vocês e um bom final de semana. Uma operação das polícias civil e militar provocou um intenso tiroteio no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais civis e militares foram ao Complexo do Alemão para checar denúncias sobre a localização de um criminoso apontado como líder do tráfico de drogas na região. E também informações sobre um esconderijo de armas. Moradores da comunidade registraram a intensa troca de tiros. De acordo com a Polícia Militar, bandidos armados atiraram contra equipes do BOPE e houve confronto. Um agente foi ferido sem gravidade por estilhaços. Ainda segundo a corporação, 8 fuzis foram apreendidos e 5 suspeitos morreram. Um deles é o chefe do tráfico de drogas da comunidade Pavão Pavãozinho, na zona sul da cidade, Leonardo Serpa de Jesus, conhecido como Léo Marrinha.
Guardas municipais do Rio desmontaram um acampamento em uma área de proteção ambiental em Barra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. 70 pessoas estavam acampadas ilegalmente em 35 barracas. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, no local era organizada uma festa rave. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, que é exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confere lá. 5 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de roubo de cargas foram presos depois de uma perseguição em uma rodovia em Minas Gerais. Os bandidos tinham acabado de libertar o motorista de um caminhão e tentaram fugir em 2 carros. Nos veículos, os policiais encontraram diversas caixas com os materiais roubados, como eletrodomésticos, produtos de perfumaria, além de eletrônicos. Durante a perseguição, um dos bandidos entrou em alta velocidade em um posto de combustíveis na BR-040 e quase atropelou funcionários e clientes. O caminhoneiro reconheceu a quadrilha e contou que foi abordado quando descansava em uma parada na cidade de Conselheiro Lafayette, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Os 5 detidos já tinham passagens por assalto, furto e tráfico de drogas e agora vão responder por roubo de cargas. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, obrigado pela companhia e um ótimo fim de semana para você.